Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem não me conhece, meu nome é Beatriz Santana e esse aqui é o Bia Books. E hoje eu vou vir aqui falar pra vocês sobre os livros realmente abandonados de 2024. Isso é uma situação bem complicada, bem difícil. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês. Eu tenho um problema muito sério de que não consigo abandonar livro. Simplesmente parece que quando eu falo vou abandonar, a minha cabeça fica trabalhando, querendo saber o que vai acontecer naquele livro, mesmo que aquele livro não seja bom, mesmo que talvez não seja o momento para aquele livro, mas a minha cabeça fica lá martelando, e eu não consigo parar. Então, dificilmente eu abandono o livro. Este ano, o que me aconteceu foi, ou eu abandonava o livro, ou eu não ia conseguir ler nada, porque também, ou se eu continuasse naquele livro, o motivo da minha ressaca literária tava assim, ó, de mão beijada pra mim. Aí eu falei, acho melhor abandonar o livro, né? E aí a gente vai seguindo por aí. Então eu vou falar sobre os 3 livros que eu abandonei, foram bem poucos, tá? 3 livros, para um montante de livros que eu li esse ano. Então eu acho que 3 foi um número bem ok pra ser abandonado. Por mais que eu não gostaria, mas isso é um outros 500. Vamos lá. O primeiro livro que eu abandonei se chama Fortuna em Ascensão. Mas a gente vai explicar um pouco sobre esse livro. Basicamente tem uma lista que eu tenho de livros que eu vou ler porque eu amo a Milo, vulgo a minha melhor amiga. Então ela mandou todos os livros que ela, tipo, amou, 5 estrelas, etc, pra eu ler. E a gente tem gostos bem diferentes. Por mais que normalmente quando a gente lê coisas juntos, a gente gosta muito das coisas que a gente lê juntos. Algumas vezes não, mas a maior parte das vezes sim. Então vamos ficar com a parte boa. Então eu fui ler mais um livro dessa lista, que era Fortuna em Ascensão, que é um livro sáfico. Não lembro se os dois personagens são lésbicas pra ser um romance lésbico, mas talvez seja, não tenho certeza. E é um romance de máfia e um dark romance. Eu, por um lado, fui formada durante muitos anos numa coisa chamada Submundo da Fanfic. Tô lá desde 2011 e talvez tenha um pouco tempo agora que eu dei uma saída, mas quase sempre volto pra lá. Então, meu problema não é o dark romance, porque eu já vi coisa muito absurda, já li coisa muito absurda, vidas passadas. Mas eu fui lendo e fui tipo... E é um calhamaço. Não que eu tenha problema com calhamaços, eu gosto de ler livros grandes. Mas esse livro não me pegou, eu achava as duas meio chatinha. Aí quando começava a ficar legal, que era tipo falar sobre a Marvel, sobre as coisas, etc. Aí vi uma coisa de uma faca, vi uma coisa e ficava meio... Amada, se tiver facas envolvidas, tem que um tá matando o outro e não tem nenhum romance envolvido, entendeu? É negócio do ódio, negócio de um assassino, negócio disso. Esse negócio de ter um romance e facas e bater e... Não me pega, não me pega nem um pouco. Mas assim, eu entendo porque que minha amiga gostou, eu entendo, tipo, na escrita, na forma como elas ficam, etc, no hot que tem no livro também. Eu entendi porque ela gostou na época que ela leu. Não sei se ela ainda gosta nessa época atual, até porque ela tem mudado um pouco os gostos dela. Super entendo, mas não foi pra mim. Então eu abandonei ele. Mas se eu não me engano, eu acho que eu li 35 ou 38% do livro, quase 40% do livro, quando eu falei, amigos, deu pra mim. E eu não sou a pessoa que abandona logo no início, tá? Às vezes eu sei que tá ruim desde o início, mas eu não sou a pessoa que abandona desde o início. O segundo livro que eu abandonei foi um livro que eu peguei como indicação de booktubers, que é Sweet Tokyo. Eu não li ele, eu estava ouvindo audiobook. E eu nunca tinha abandonado um audiobook, porque eu escutei todos os audiobooks até hoje. Porque eu tô ouvindo audiobook, tô lavando louça, tô ouvindo audiobook, tô limpando a casa, tô ouvindo audiobook, tô indo pro trabalho. Entendeu? É como se eu estivesse ouvindo música. Então eu gosto assim. Às vezes eu quero, quando eu quero prestar muita atenção no audiobook, eu tô ouvindo audiobook e lendo ao mesmo tempo, porque parece que eu leio até mais rápido. E que eu consigo compreender as coisas melhores. Então, assim, top. Só que eu fui ouvindo e fui achando uma coisa sem pé nem cabeça. Eu fiquei, meu Deus, que coisa sem sentido. Meu Deus, que personagens chatos. Meu Deus, eu não gostei de ninguém. Isso também nunca me aconteceu, porque normalmente os audiobooks que eu escuto, que é no áudio, isso não é uma publi, são muito bons. São muito bons mesmo. E é uma galera, normalmente que eles contratam atores, atrizes afins, pra poder fazer. Então, todos que eu ouvi foram muito bons. Esse eu achei um saco.
Não gostei de personagem nenhum. Achei os motivos meio torpe. Talvez ele fique bom pro final, mas eu não tava com paciência de chegar no final. E assim, gente, era um audiobook, né? E eu não tava com paciência pra chegar no final. Eu fiquei tipo, ai, sabe? Tem tanta coisa pra ouvir, tem tanta vida pra viver, tem tanta coisa pra acontecer, sabe? Eu não vou ficar aqui batendo cabeça com uma coisa que não vai pra frente. Então eu decidi que ia parar e não terminei ele. Mas basicamente, se eu não tô muito doida das ideias, é uma mãe que não liga pra filha que tem e tem uma babá, e que ela só liga, tipo, não sei se é pra trabalho, se é pra dinheiro. Vocês verem como que foi importante essa leitura pra mim. E essa babá meio que rapta a criança, vai de ônibus pra não sei aonde e muda o nome da criança. E essa mãe demora, sei lá, 24 horas pra perceber que a filha foi roubada. Pra você ver a importância, sabe? E olha que eu adoro histórias sobre mães. Eu vou até fazer um quadro aqui sobre livros de histórias sobre mães, porque eu gosto bastante desse assunto. Mas esse livro não me pegou. Acho que foi até por isso que eu fui ler esse livro. Eu tava muito assim, tipo, temática de ler livros sobre mães, sobre drama, sobre isso. Eu li alguns muito bons. Talvez eu faça até um vídeo sobre isso. Mas esse não me pegou, esse não foi bom. Esse faltou bastante. Eu achei que não ornou. E foi um audiobook. Eu achei que eu ia gostar, que não era tão grande. Mas realmente não colou, galera. Esse aí realmente ficou pro próximo, né? Quem sabe? Não garanto nada, não. Enfim, o terceiro e último, né? É um livro que eu até falei sobre uma reflexão que eu fiz depois de ler esse livro lá na Rede Vizinha, de vídeos curtos. Que é o quê? Existem escritas que, na verdade, só não é pra você. E que eu até não falei nada sobre o livro específico, nem sobre o autor específico, porque eu também não queria, tipo, gerar hate nem nada, porque, sei lá, a galera às vezes entende uma reflexão como se fosse um hate, porque, enfim, rede social funciona desse jeito. Mas aqui a gente vai conversar sobre isso. Eu falei lá nesse vídeo que às vezes a escrita não é pra você, né? Às vezes a pessoa escreve pra um público específico que gosta muito da escrita dela, só que aquilo não funciona pra você e tá tudo bem. Às vezes você tem que aceitar que tá tudo bem, né? Passando próximo, tentando não ficar se forçando a ler uma coisa que não funciona. O que eu quero dizer com isso? Bem, o último livro que eu abandonei este ano foi 25 de outubro, da Emily Cúrio. Bia, sim, ela é uma autora independente, ela é uma autora brasileira, etc. Eu li um outro livro dela e é por isso que eu estou falando sobre o fato de que a escrita não funciona pra mim. Isso eu acho que vai ter que ser um pouco mais abrangente. Eu tava muito viciada em ler livros sobre o Song Queen. Pra quem não sabe, Song Queen é o nome do chip da Emma e da Rainha Má, ou da Regina, como vocês quiserem chamar, de Once Upon a Time, né? Era uma vez uma série muito, muito antiga e afins. A galera shippa e afins. Essa é a explicação. E aí, nessa época, eu estava muito viciada, eu comprei vários livros de várias autores independentes que estavam lançando seu livro físico. Porque era a temática Song Queen, que uma indicava a outra, e eu comprei pra ler, etc. Eu tenho vários aqui. Eu vou até fazer um vídeo mais pra frente sobre os livros Song Queen que eu tenho aqui, que eu indico, que eu não indico, né? Vamos deixar aqui na listinha. E aí, o que me acontece? Eu comprei o livro dessa autora. Só que eu nunca tinha lido nada dela. Eu não tinha nem lido as fanfics dela, porque muitos desses livros vieram de fanfic. Mas eu não tinha lido. Eu comprei porque era do grupo, etc. e afins. Quando chegou a hora de ler, eu li ele até o final. Eu acho que eu não abandonei ele. Mas quando eu fui fazer um vídeo, eu reclamei muito sobre algumas coisas que estavam na edição física dele, que eu não sabia se tinha diferença pro digital, que estavam me incomodando muito e que estavam atrapalhando muito a minha leitura. E assim, não eram erros de tipo, erro de escrita, mas eram erros de, talvez, digitação ou de formatação pro livro físico, que acabava quando você percebe que tem um erro, você sai da história. Aí você entra de novo, aí você vê outro erro, você sai de novo da história. E isso acaba perdendo um pouco o encanto.
Eu até conversei com a autora na época, porque eu tinha essa liberdade de conversar com ela na época e tal. Ela falou que realmente era um problema que teve. E afins que nas próximas reimpressões do livro ia mudar. E, afim, passou, vida que segue. E aí eu fui ler um outro livro dela, porque ela lançou mais alguns livros desse. E eu fui ler esse 25 de outubro, por quê? Porque eu achei a sinopse interessantíssima. Tinha um outro livro dela, que era um pouco maior, mas eu falei, vou ler esse porque eu achei mais interessante. Basicamente, era um romance por contrato. Ah, isso é novidade? Não. Mas a novidade do livro em si é que as duas personagens só podiam se ver uma vez no ano, no dia 25 de outubro. E uma delas é uma fotógrafa de jornal e afins, e a outra é uma prefeita. Aí você já fica assim, E aí, o livro já começa muito interessante, porque o livro é sobre um livro. Clichê. Mas, basicamente, a história é um livro que essa personagem, que é a fotógrafa, se não me engano se chama Regina, conta sobre os quase 10 ou 12 anos que ela viveu esse romance às escondidas com essa prefeita, que agora acho que tá concorrendo, não sei se é pra governadora ou se é pra presidente. Né? E, tipo assim, a gente sabe logo nesse início que ela é casada e que tem filhos. Então, tipo, eu falei, meu Deus, será que ela tava traindo esse cara desde o início? E aí a gente descobre que não, que ela era solteira e afins, já se apaixonaram. Mas ela tava num partido muito conservador, em que ela não podia trabalhar sobre a sexualidade dela, não podia assumir, e tinha a assessora dela, blá, blá, blá. Enfim, a história é interessante. A ideia é muito interessante, me chamou também muita atenção. Só que a escrita não me pegou. Não me pegou mesmo, mas assim, eu li 35% do livro. Então assim, não foi tipo, eu li um capítulo e falei, isso aqui não é pra mim e fui embora. Eu insisti em continuar lendo. Só que o que aconteceu foi que eu parei e falei, cara, por mais que eu queira muito saber como isso termina, porque eu gostaria realmente de saber como termina o livro, eu fiquei pensando, cara, eu tenho um monte de coisa pra ler. E eu não tô nem falando sobre metas assim, tipo anual ou coisa do tipo, até porque a minha meta eu já bati. Mas eu tenho várias coisas pra ler. Eu tenho um monte de livro nessa estante que eu não li ainda. E tem, tipo, um monte de e-book que eu ganhei, ou que eu comprei, ou que, enfim, peguei em promoção, que eu não li ainda. Então, tipo, eu vou deixar, ficar insistindo numa coisa que não vai funcionar, numa escrita que, tipo, eu vou mais reclamar, e eu vou estar reclamando de uma coisa que não é porque a escrita é ruim, ou porque o livro é mal feito. Não é tipo, estou reclamando, mas tô lendo after. Não é isso. Eu tô reclamando de uma coisa que não funciona pra mim, mas funciona pra outras pessoas. Funciona pra milhares de outras pessoas, mas pra mim não funciona. Então eu decidi, achei melhor abandonar do que ficar criando 1001 conteúdos, ficar discutindo em rede social e afins, pra falar mal de um livro que ele não é ruim. Ele só não funcionou comigo como escrita, sabe? Isso é uma reflexão muito boa, porque às vezes a gente fala, tipo, nossa, isso aqui é horrível, mas isso realmente é horrível ou isso não é pra você naquele momento ou em momento nenhum, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo sobre isso. Eu gostava muito dos livros do Rafael Montes, muito mesmo. Eu li acho que quase todos eles. Acho que eu só não li esse último, de Uma Família Feliz, e um que tem um ursinho na capa, vou deixar aqui, que eu esqueci o nome dele. Eu gostava muito, até eu fazer uma reflexão e falar, acho que é demais pra mim. Gosto das ideias, achei interessante, quando li eu achei genial, mas hoje eu fiz uma reflexão e falei, cara, talvez ele pese muito a mão numa coisa que eu já não acredito mais. Numa coisa que eu, particularmente, acho que se é feito só pra ter o peso de ser, tipo, terror, horror, suspense, gore e afins, e não tiver realmente uma finalidade na escrita, ou finalidade na história, eu acho realmente que é feito para chocar. E coisa que é feita pra chocar só porque é feita pra chocar, não me interessa. Não é que as pessoas não vão viver mazelas a vida toda, não quer dizer que as pessoas não vão sofrer ou etc. Mas quando alguma coisa é feita só pelo choque e não pra ter uma discussão sobre isso, ou a história rodar sobre isso, é meio cansativo. E ele tem um pouco dessa coisa de repetição dos livros dele. Eu sei que, enfim, criticando uma coisa que pra mim não funciona, pra mim não funciona mais, pra mim eu não gosto mais, isso quer dizer que as pessoas vão parar de ler? Não. Mas
é uma grande diferença. Tipo, a escrita dele é uma escrita que eu realmente gosto, mas eu já percebi que ele tem uma coisa que eu não gosto e é uma coisa que ele não muda. Então, eu não vou ficar insistindo, né? Tal qual os livros da Emily. Eu percebi que a escrita dela é uma coisa que não me faz submergir na história, sabe? Ficar tão absolta da história que eu esqueço que existe realidade. Eu quero que a história me consuma, não que eu consuma ela. Isso faz diferença? Talvez. E nesses livros fizeram, sabe? Foram histórias que eu não conseguia entrar e imaginar o que estava acontecendo ou imaginar o que estava sendo contado. Eu acho que eu preciso muito que isso aconteça quando eu tô lendo o livro, independente do que seja. Enfim, independente de qual que seja o tema do livro, do que seja escrito, realmente preciso entrar nele, senão não funciona. Mas eu queria que vocês comentassem aqui quais foram os livros que vocês abandonaram, por que vocês abandonaram esses livros, se vocês têm esse costume de abandonar ou não um livro, se esse termo que surgiu agora na internet seja piriguete literária, se o livro não te pegou, troca para outro, funciona pra vocês, vocês ficam martelando até que aquele livro funcione. Vamos fomentar aqui, né? Vou deixar também aqui no box de informação o link dos livros pra vocês comprarem pelo meu link, porque me ajuda bastante. E não muda nada o valor pra vocês, tá? E me fale se vocês já leram esses livros, se vocês gostaram desses livros que eu abandonei. E vamos pro próximo vídeo, que vai ser sobre os livros que eu amei. E fica a dica, esse vídeo vai estar grande. Beijo, tchau, tchau.